Treinador de saída, pressão no ninho do urubu, Flamengo corre para resolver problema e impasse antes da final. Fala galera do canal BTB Esportes, eu sou Letícia de Almeida e estou chegando com as principais notícias do Flamengo para vocês. Mas antes de qualquer coisa, quero te fazer um pedido. Curte esse vídeo? Nos ajude a bater a meta de 500 likes? Então curte, compartilha e não esquece. Se inscreve aqui no canal, você ajuda muito no nosso trabalho. Hoje o Flamengo encerra sua preparação para enfrentar a equipe do Lanús amanhã, quinta-feira, no Maracanã, jogo de volta da Recopa, e o Mengão precisa inverter o resultado na final, coisa que não acontece desde 2022, quando conseguiu a virada no Maracanã na decisão da Copa do Brasil. De lá para cá, o Flamengo só tropeçou nesse tipo de situação. 4 vezes não conseguiu inverter, não conseguiu a virada e acabou perdendo a oportunidade de conquista. Mas para amanhã, o Flamengo precisa vencer por pelo menos 2 gols de diferença, quebrar esse tabu, não levar nem a disputa para os pênaltis e conseguir esta primeira taça, o primeiro troféu de 2026. Para isso, o técnico Felipe Luiz prepara a equipe e ainda tem um impasse. A presença do Jorginho ainda não está confirmada na partida. Ontem ele esteve em parte da atividade no campo, no Ninho do Urubu, e dá uma expectativa de que possa estar à disposição, mas ainda não é presença confirmada. O treino de hoje vai definir se Jorginho está ou não disponível, estará ou não disponível para o técnico Felipe Luiz, que vive ainda esse impasse quanto ao retorno do jogador, esse impasse antes da final para saber se vai ou não ter esse reforço na grande decisão. Bruno Henrique e o Wallace treinaram normalmente mais uma vez e vão estar à disposição e estarão à disposição para esta partida. O técnico Felipe Luiz, na atividade de hoje, vai definir o time, vai definir a estratégia, qual a melhor opção para este duelo. O Lanús, que já está no Rio de Janeiro, treina hoje no CT do Fluminense, chegou ontem à noite aqui no Rio para poder fazer essa última atividade no CT do Fluminense, fazer os últimos ajustes, a preparação para o jogo de amanhã no Maracanã. Antes dessa decisão, uma pressão entre os próprios jogadores, uns aos outros, para que o time volte a performar bem. Na semana passada aconteceu uma reunião com a diretoria, comissão técnica e atletas. Nessa reunião, uma cobrança mais severa, uma cobrança mais forte da diretoria para um melhor desempenho por conta da derrota na Argentina, como foi a derrota, a postura do time, e os jogadores fizeram um pacto entre eles, aconteceu uma aliança entre os jogadores para que o Flamengo volte a jogar bem. Encabeçado pelos capitães da equipe, uma reunião foi feita para fechar esse elenco ainda mais, esse elenco que já é um elenco muito vitorioso, um elenco que vem junto desde o ano passado, claro, com algumas peças que chegaram nessa temporada, mas um elenco vitorioso no ano passado e que quer continuar vencendo. Não existe atleta nenhum que não queira vencer, e muito menos os atletas que estão no Flamengo. Por quê? Esses atletas jogam em alto nível, estão sempre conquistando e querem continuar, querem manter desta maneira. Então, uma pressão entre os próprios jogadores, cobrando uns aos outros para que o desempenho amanhã no Maracanã seja diferente do que aconteceu na Argentina, quando o Flamengo foi derrotado. Na vitória contra o Madureira, que encaminhou a classificação para a final do Campeonato Carioca, a gente já viu uma postura diferente. Os gols nem foram comemorados. O Danilo falou, não há motivo para comemoração, não há motivo para festa, para euforia. A obrigação era vencer e por isso jogadores fizeram uma comemoração bem comedida. E agora o foco total é na Recopa. Então amanhã é a oportunidade desses jogadores mostrarem à torcida que estão comprometidos, que continuam comprometidos e que querem conquistar esse primeiro título da temporada. Então houve reunião, houve essa união entre os jogadores, firmaram esse pacto para continuar vencendo,
para se reencontrar na temporada, para conseguir o primeiro título, afastar a situação ruim e a partir disso colocar o trem nos trilhos novamente e voltar a ser uma equipe campeã como foi no ano passado. Então a pressão ela está mais de dentro para fora do que de fora para dentro. Tem a pressão da torcida? Tem, a torcida pressiona, a torcida reclama, mas os jogadores também estão insatisfeitos uns com os outros, cada um consigo, todo mundo insatisfeito. Então a pressão também acontece dentro por essa insatisfação, por não estarem desempenhando bem e a partir disso, essa pressão feita uns aos outros, esse pacto que foi feito, as reuniões que aconteceram, a expectativa é que o Flamengo demonstre muita vontade dentro de campo amanhã para conseguir conquistar esse primeiro título da temporada. Antes de eu continuar com as informações, ainda tenho muita coisa para falar, mas eu quero falar com você que gosta do nosso trabalho e quer nos ajudar mais uma vez. Tá vendo aqui essa aba escrito produtos? Aqui você encontra qualquer produto oficial licenciado do Flamengo. Tem o Manto 1 de 2026, uniforme de treino, uniforme de aquecimento, uniforme de viagem, tem as camisas licenciadas de todos os tipos e de todos os preços que cabem no seu bolso. É manto oficial com preço acessível. Além disso, você também encontra mochila oficial, garrafa, caneca, copo, qualquer produto oficial do Flamengo você encontra clicando aqui. Lembrando que quando você compra um produto oficial, você ajuda o clube. E quando você compra clicando aqui, você dá uma moral e tanto para o nosso trabalho, você ajuda muito o BTB Esportes. Então não perde tempo não, clica aqui e dá uma moral pra gente. Seguindo com as informações, o BAP esteve ontem em Brasília junto com o Zico, que é embaixador do clube, para uma reunião para resolver um problema sério do Flamengo, um problema que o Flamengo não está nada satisfeito. Que problema é esse? O presidente esteve em Brasília para defender os clubes associativos. O objetivo é buscar a reversão da penalização tributária imposta às entidades que sustentam o esporte olímpico no país. O Flamengo entende que tem prejuízo milionário com a situação do jeito que está. Inclusive já faz uma campanha, Amigos do Esporte, o BAP tem usado um selo colado nas camisas, várias pessoas dentro do Ninho do Urubu têm usado esse adesivo na camisa, Amigos do Esporte, por conta dessa situação. De acordo com o Flamengo, o objetivo do movimento é garantir segurança jurídica e sustentabilidade financeira aos clubes que formam atletas. Assim, será possível manter projetos sociais permanentes e reinvestimentos integrais dos recursos no país. Para esse gesto, o Flamengo, então, lançou essa campanha Amigos do Esporte. Flamengo que, se não conseguir essa reversão, não conseguir reverter essa situação, e essa reunião em Brasília ela foi com esse objetivo, o Flamengo pode ter um valor milionário aí de prejuízo. Por quê? A partir de 2027, o Flamengo, como clube associativo, enfrentará uma carga tributária superior, estimada de até 15,5% sobre a receita, comparada às SAFs, que vão pagar um valor tributário de 6%. Desse modo, gerando um aumento de custos de cerca de 60 milhões. Portanto, o clube busca reverter essa desigualdade para evitar impostos em esportes olímpicos. Então, esse foi o objetivo da reunião do BAP em Brasília, junto com o Zico, teve uma reunião com as autoridades para conseguir reverter essa situação, tentar uma mudança na PEC que foi feita, na lei que foi feita, que vai deixar o imposto ainda mais alto para os clubes associativos, mais baixos para as SAFs. A ideia do Flamengo é conseguir igualar essa situação, está lutando por isso e também por outras questões para conseguir continuar investindo em esporte olímpico, para conseguir continuar investindo em projetos sociais. Então o BAP foi lá para resolver esse problemão. Vamos aguardar para ver qual vai ser o resultado disso, se vai conseguir reverter essa situação, mas há um movimento do Flamengo, uma campanha do Flamengo que chama Amigos do Esporte para tentar resolver isso e o Flamengo continuar seguindo sem nenhum prejuízo, investindo nos esportes olímpicos, sem nenhum prejuízo ou com pouco prejuízo, investindo em projetos sociais, assim como outros clubes associativos, e uma igualdade com os clubes
que são SAF. Mudando de assunto, vou falar agora sobre treinador de saída e o que isso tem a ver com o Flamengo e com o técnico Felipe Luiz. O ciclo de Diego Simeone está perto do fim no Atlético de Madrid. Isso é o que está acontecendo, que está sendo informado pela mídia na Espanha. De acordo com o jornalista espanhol Pipistrada, o treinador argentino tem um pré-contrato com a Inter de Milão. Caso se firme a saída, Felipe Luiz vira o grande favorito para comandar a equipe do Atlético de Madrid. Essa é a informação que circula na Espanha, essa é a informação que vem circulando na mídia espanhola de que o treinador, que tem 15 anos de história lá no Atlético de Madrid, o Simeone, está de saída, já tem um pré-contrato assinado e o nome do Felipe Luiz está forte para poder assumir este lugar do Simeone e isso impacta diretamente o Flamengo. Então a gente está de olho para ver se de fato isso vai acontecer. A informação é que já tem um pré-contrato assinado do Simeone com a Inter de Milão, então ele deixaria o clube no meio do ano e a partir disso o Flamengo teria que se movimentar porque o Felipe Luiz surge como o nome para substituir o Simeone. O Felipe Luiz já deixou claro o desejo dele de treinar na Europa, o desejo dele de estar num clube da Europa, como o Atlético de Madrid, onde ele tem uma história como jogador de futebol. Então acredito que se chegar uma proposta do Atlético de Madrid, ele não vai pensar duas vezes. Se for de um outro clube, como aconteceu no ano passado, chegou uma proposta de outro clube, ele não quis, não aceitou, mas acredito que se chegar uma proposta do Atlético de Madrid, ele não vai pensar duas vezes e vai querer ir, porque é um desejo dele treinar na Europa e, sobretudo, continuar uma história vitoriosa no Atlético de Madrid. Então temos que ficar de olho quanto à situação do Simeone e a partir disso ver se o Atlético de Madrid vai ou não correr atrás do Felipe Luiz. Sinal de alerta ligado com o treinador do Mengão, já que Simeone está de saída. Galera, eu vou ficando por aqui. Muito obrigada a você que acompanhou esse vídeo até o final. Eu te peço para você curtir, mandar para os seus amigos. Se você não for inscrito, se inscreve. Se você já for inscrito, acione o sino das notificações para você não perder nada do que está acontecendo. Muito obrigado por tudo, tamo junto e até a próxima. Tchau, tchau!